Olá, boa tarde. O deputado federal João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, é impedido de entrar no Paraguai e é preso ao desembarcar no Brasil. Rodrigues foi condenado em segunda instância por fraude e dispensa de licitação. O ministro Gilmar Mendes, do STF, manda soltar o ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, preso desde abril. A inflação desacelera e fecha janeiro com o índice mais baixo desde o início do Plano Real. Aconteceu de novo. Mais uma criança é baleada num tiroteio no Rio. É a terceira em 2 dias. E uma comissão da PM propõe acabar com as unidades de polícia pacificadora. Obras atrasadas e muita lama prejudicam a exportação da safra de soja de Mato Grosso. A coalizão liderada pelos Estados Unidos bombardeia o leste da Síria. Pelo menos 100 combatentes aliados do governo sírio morreram. A Coreia do Norte dá uma demonstração de força na véspera da abertura dos Jogos na vizinha Coreia do Sul. E o sofrimento das famílias vítimas da violência no Rio. Hoje pela manhã foi enterrado o garoto Jeremias Moraes da Silva, de 13 anos, que morreu atingido por uma bala perdida. E a repórter Mônica Sanches mostra que mais uma criança está internada em estado grave. João Pedro baleado no meio da rua enquanto caminhava com o pai. A terceira criança baleada no Rio, em apenas 48 horas, está em coma na UTI pediátrica deste hospital. Ontem à noite, João Pedro, de 4 anos, ia para a igreja com o pai na comunidade da Linha, em São Gonçalo, na região metropolitana, quando um carro preto entrou na favela, segundo uma testemunha, com a tampa do porta-malas aberta, e despertou a atenção de traficantes, que fizeram vários disparos. Um deles acertou um pulmão do menino. Eu estou vivendo essa dor, essa agonia, um desespero muito grande. A impunidade, a gente não pode fazer nada, né? Uma tristeza que só a gente faz, né? A gente sabe e a gente espera o melhor. E hoje, durante o enterro de Jeremias Moraes da Silva, de 13 anos, a mãe dele, abatida pelo sofrimento, nem conseguia andar sozinha. Ele morreu durante uma troca de tiros no Complexo da Maré, na zona norte da cidade, na última terça-feira. Era ótimo aluno, mas não estava na sala de aula. A escola tinha sido fechada por causa de uma operação policial. Enquanto a população se sente cada vez mais ameaçada, uma comissão da PM do Rio estuda uma alternativa para diminuir o número de ataques contra os policiais. A ideia é reduzir as unidades de polícia pacificadora, um projeto que começou há quase 10 anos como uma esperança no combate ao crime organizado. O site de notícias G1 teve acesso ao estudo da Comissão da Polícia Militar do Rio. O relatório sugere a desmobilização de UPPs que estão asfixiadas pelo crime, com total perda de efetividade, realocando o efetivo para os batalhões locais. 10 comunidades são classificadas como pontos vermelhos, com mais mortes de policiais, entre elas grandes favelas como a Cidade de Deus e o Complexo do Alemão e da Penha, que tem UPPs. As mudanças foram discutidas durante um seminário na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro há uma semana, quando o comandante da Polícia Militar, Volney Dias, chegou a afirmar que existia um estudo para o fim de quase metade das UPPs. A proposta foi no sentido de se extinguir 18 UPPs, mas logicamente que isso passa por uma, como eu disse, por uma análise técnica. Hoje, em nota, o governo do estado disse que a extinção de UPPs não é cogitada. Em Goiás, a Polícia Civil fez uma operação contra uma quadrilha que comandava crimes de dentro da penitenciária de Goiatuba, no sul do estado. Dos 75 mandados de prisão preventiva, 32 eram contra pessoas que cumpriam penas por outros crimes. Prisões também foram feitas em outras 3 cidades de Goiás e em Dourados, em Mato Grosso do Sul. Entre os alvos, um advogado que, segundo a polícia, agia em favor de uma quadrilha. Todos vão ser indiciados por crimes como roubo, tráfico de drogas e associação criminosa. Em São Paulo, a prefeitura começou a retirar as câmeras de monitoramento instaladas pela empresa contratada para organizar o carnaval na cidade. A prefeitura diz que elas foram colocadas sem conhecimento das autoridades. Mas um vídeo sugere outra versão. A reportagem é do Jean Halpe. Paulo Matias é prefeito regional de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.
Ele mostrava no domingo o centro de monitoramento do carnaval de rua no bairro. Estou muito feliz, muito contente aí de ter coordenado todo esse trabalho aqui, juntamente com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Metropolitana. Mas algumas das câmeras mostradas por ele no domingo, segundo a própria prefeitura, foram instaladas irregularmente. Em Pinheiros, havia uma nessa esquina e outra na Vila Madalena. As duas já foram retiradas. As imagens delas foram mostradas no vídeo postado pelo prefeito regional. Também no domingo, o estudante Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, morreu depois de se apoiar num poste para pular uma grade. Nele, ainda segundo a prefeitura, estavam instaladas 2 câmeras irregularmente. A GWA Systems, dona dos equipamentos, diz que a prefeitura sabia os endereços das câmeras. Os representantes da prefeitura de São Paulo, eles estavam presentes dentro desses centros informatizados que eram disponibilizados pela GWA. Ou seja, essa câmera, eu sei que ela está ali presente. Quem está observando sabe que ela está presente. A prefeitura disse ter recebido só na terça-feira uma lista de onde estavam os equipamentos. A CET identificou desses 58 postos, 9 postos da CET foi lá e retirou, que é instalação indevida, sem autorização da CET. A Ilume também foi e retirou 16 câmeras. A polícia está investigando o caso e espera os resultados de 2 perícias que devem ajudar a esclarecer o que aconteceu no domingo. Uma vai apontar a causa da morte do estudante, a outra se os postes daquela esquina estavam energizados, se existia risco de choque elétrico. O delegado responsável pela investigação espera ouvir hoje um representante da Dream Factory, empresa que assumiu a infraestrutura do Carnaval de Rua de São Paulo, um amigo de Lucas e um representante da prefeitura. Além disso, já está contando o prazo de 48 horas, dado ontem pelo Tribunal de Contas do município, para que a prefeitura explique a instalação de câmeras pela cidade. A Prefeitura Regional de Pinheiros informou que o fato de saber que havia uma câmera em determinada esquina não significa que as autoridades soubessem que ela tinha sido instalada no poste. Ainda segundo a nota, a existência de uma central controlada pela Dream Factory, patrocinadora do carnaval, não permite que a empresa faça instalações de câmeras de forma irregular. A Polícia Federal está investigando se dinheiro que deveria ser destinado para o combate à seca no Maranhão foi desviado. 7 pessoas foram presas hoje, entre elas um ex-comandante dos bombeiros. A reportagem é do Bruno Grubert. A operação de hoje é um desdobramento da Operação Torrentes realizada no ano passado em Pernambuco. Empresários e militares foram presos, suspeitos de participar de um esquema que desviou dinheiro público que seria usado para as vítimas das enchentes em 2010 e em 2017 em Pernambuco. A análise dos documentos apreendidos no ano passado ajudou os policiais a descobrir que esse mesmo esquema estava sendo usado no Maranhão. O ex-comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, o coronel João Vanderlei Costa Pereira, foi preso hoje. Segundo as investigações, ele e outros funcionários públicos participaram, junto com 4 empresas, do desvio de dinheiro do governo federal. As empresas firmaram contratos com o governo do Maranhão para a compra de cestas básicas e filtros de água. Agora, a Polícia Federal descobriu que dos 10 milhões de reais repassados pelo governo federal para isso, pelo menos 8 podem ter sido desviados. Na medida em que o grupo econômico faturava, em cima dos contratos firmados com o Estado do Maranhão, esses servidores públicos também recebiam dinheiro diretamente nas suas contas. No Maranhão também foram presos hoje um tenente do Corpo de Bombeiros e um advogado. Em Pernambuco foram mais 4 prisões. 2 dos presos já tinham sido alvos da Operação Torrentes no ano passado, mas estavam soltos porque pagaram fiança. Os outros 2 já estavam na cadeia por outros crimes e receberam novos mandados de prisão. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão disse que determinou a abertura de um procedimento interno para apurar a conduta dos envolvidos, inclusive os militares reformados. Informou ainda que aguarda a comunicação judicial para tomar as providências cabíveis. O deputado federal João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, foi preso hoje de manhã ao desembarcar no Brasil. A reportagem é do Thiago Scheuer. O deputado foi preso às 7h40 da manhã, assim que desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. João Rodrigues estava com a família em Orlando, nos Estados Unidos.
Inicialmente, ele tinha passagens para voltar para o Brasil por Campinas, em São Paulo. Só que na terça-feira, às 7h32 da noite, cancelou as passagens para o Brasil e comprou para Assunção, no Paraguai, com conexão na cidade do Panamá. A mudança aconteceu poucas horas depois do Supremo decidir pela prisão dele. Em um vídeo gravado hoje, João Rodrigues justificou a troca. Por que mudamos? Porque eu cheguei no aeroporto em São Paulo, certamente a imprensa toda estaria lá e eu quis evitar um constrangimento da minha família. Por isso, descemos em Assunção para amanhã de manhã fazer o deslocamento de carro até Chapecó, onde sexta-feira, conforme já havia anunciado, estaria me apresentando à Polícia Federal para início de cumprimento de pena, já que tinha um mandato de prisão em andamento. Mas a Polícia Federal diz que no sistema de informações da companhia aérea existe uma outra versão dada pelo deputado no dia do check-in em Orlando. Ele falou que ficaria no Paraguai por 4 dias e que só depois desse período voltaria de carro para o Brasil, direto para Santa Catarina. Quando a Polícia Federal descobriu que o deputado alterou o voo, solicitou o que eles chamam de difusão vermelha. É a inclusão do nome de João Rodrigues na lista de procurados da Interpol. Assim, policiais já esperavam Rodrigues quando ele desembarcou em Assunção. Ele foi impedido de ficar no país e então embarcado num voo para São Paulo. Havia o receio de que essa fosse uma manobra com o objetivo de aguardar a prescrição da pena, da pretensão executória, da condenação que ele havia sido submetido. A previsão era de que a pena prescreveria na segunda-feira, no dia 12. A decisão de mandar o deputado federal para a cadeia foi da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Na terça-feira, o STF analisou um recurso do próprio deputado. Era o 6º tentando evitar uma prisão. Ele foi condenado em 2009 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 5 anos e 3 meses em regime semiaberto por fraude e dispensa de licitação quando era prefeito da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Por 3-2, os ministros atenderam a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinaram a execução provisória da pena. Ou seja, o deputado deve começar a cumprir a pena de prisão, uma vez que está condenado em segunda instância. O deputado federal João Rodrigues está na carceragem da Polícia Federal do aeroporto e deve ser transferido ainda hoje para Brasília. O deputado João Rodrigues nega que tenha ocorrido qualquer desvio de dinheiro. O advogado Marlon Bertol disse que vai pedir ao STF que seja reconhecida a prescrição da pena e que o mandado de prisão seja suspenso até que o recurso seja julgado. Com a prisão do deputado, falta saber como vai ficar a situação dele na Câmara. Camila Bonfim, conta pra gente. Boa tarde pra você em Brasília. Oi, Doni, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Olha, a Câmara ainda não foi notificada dessa prisão, mas isso não deve demorar. E a partir daí, quando essa notificação chegar aqui, a Câmara deve repetir os passos que já fez com outros deputados presos. Suspende o pagamento de auxílio moradia, salário e de benefícios como esses. O caso do deputado João Rodrigues é de condenação em regime semiaberto, portanto, parecido com o caso de um outro deputado, Celso Jacob. Ou seja, o parlamentar pode vir à Câmara, trabalhar e, à noite, dorme no presídio. O João Rodrigues é o 4º deputado preso no exercício do mandato desde a Constituição de 1988. Antes foi o Natan Donadon, em 2013, também o Celso Jacob, em seguida, e também o deputado Paulo Maluf. Agora, sobre Maluf, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse há pouco que é a mesa diretora que vai decidir sobre a perda do mandato dele. Lembrando aí que, no caso de Maluf, no ano passado, o ministro Edson Fachin, do Supremo, decidiu pela prisão e também pela perda de mandato do parlamentar. Doni. Obrigado, Camila. O ministro do STF, Gilmar Mendes, mandou soltar o ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, preso desde abril. Cortes, vamos lembrar, é acusado de receber propina num esquema que desviou 300 milhões de reais na gestão do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. O Paulo Mário Martins tem todas as informações e traz os detalhes ao vivo do Rio. Oi, Paulo Mário, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O ex-secretário estadual de saúde do Rio, Sérgio Cortes, ainda não deixou a cadeia. No fim da manhã, um oficial de justiça chegou por aqui, mas a gente ainda não tem a confirmação se ele trazia o alvará de soltura de Sérgio Cortes. A decisão do Supremo foi comunicada ontem à noite ao juiz Marcelo Bretas, que é o responsável pela Operação Lava Jato aqui no Rio. Sérgio Cortes está preso nessa cadeia desde abril do ano passado. Como ele é médico, ele ganhou a tarefa na cadeia de prestar assistência médica aos outros presos. Agora, a
defesa dele diz que mesmo solto ele quer continuar fazendo esse trabalho porque entende que a suspensão desse serviço pode trazer prejuízos aos detentos. Ainda não existe uma resposta para esse pedido, mas o que chama a atenção nessa história é que, pela decisão do ministro Gilmar Mendes, Sérgio Cortes está proibido de ter contato com outros investigados. E entre os presos aqui nessa cadeia estão justamente investigados na Operação Lava Jato. A gente vai entender todos os detalhes dessa decisão do ministro do Supremo na reportagem do Guilherme Peixoto. O ministro Gilmar Mendes considerou que os fundamentos que levaram à prisão preventiva de Sérgio Cortes são semelhantes aos da prisão do empresário Miguel Skin, do ramo de equipamentos hospitalares. Miguel Skin foi solto em dezembro por decisão de Gilmar Mendes. O ministro alega que Sérgio Cortes responde às mesmas ações penais que o empresário, em concurso de pessoas, ou seja, não agiram sozinhos. Sérgio Cortes, Gilmar Mendes também destacou que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não está ancorada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. As medidas cautelares que vão substituir a prisão incluem a proibição de manter contato com os demais investigados por qualquer meio, proibição de deixar o país, devendo entregar o passaporte em 48 horas, e o recolhimento domiciliar à noite, nos fins de semana e feriados. O Ministério Público Federal ainda pode recorrer. A decisão do ministro Gilmar Mendes deve ser levada à segunda turma do STF, que é composta por ele próprio, Gilmar Mendes, e também pelos ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Antes de seguir para o litoral do Rio de Janeiro, onde pretende descansar durante o carnaval, o presidente Michel Temer viajou hoje para São Paulo. Andréa Sadi, boa tarde. Você descobriu o motivo dessa viagem, né? Conta pra gente. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, são reuniões para discutir o cenário político e o cenário econômico. Por volta do meio-dia, o presidente recebeu o prefeito de São Paulo, João Dória, para discutir o cenário político. Depois foi a vez de Paulo Scaff, presidente da Fiesp, mas para discutir a reforma da Previdência. Ainda na agenda do presidente Michel Temer, hoje, na capital paulista, estão previstos um encontro com o ex-ministro Delfim Neto e com o advogado Antônio Cláudio Maris, que defende o presidente Michel Temer naquele inquérito que corre lá no Supremo e investiga, apura, suposto benefício a empresas do setor de portos por conta de um decreto assinado pelo presidente Michel Temer. A volta de Temer para Brasília está prevista para hoje à noite. Doni. Obrigado, Sadi. Boa tarde para você. Um trecho sem asfalto da BR-163, a rodovia Cuiabá-Santarém, voltou a ser um problema para os caminhoneiros que precisam da estrada e também para os produtores de soja de Mato Grosso. A repórter Eunice Ramos explica por quê. Estamos parados aí na rodovia, em meio à floresta amazônica, sem água, os mantimentos já acabando. O caminhoneiro João Carlos Miranda gravou este vídeo próximo ao município paraense de Novo Progresso. O governo federal não conseguiu concluir a promessa de pavimentar 90 quilômetros da BR-163 no Pará. Num trecho de 60 quilômetros, na região conhecida como Serra do Sabão, que está em obras, os caminhoneiros passam por muitas dificuldades. Nos últimos dias, se formou uma fila de cerca de 30 quilômetros. Essa semana experimentamos um volume de chuvas assim muito grande. Parte do serviço que foi feita, né, de encascalhamento, ele se perdeu. Nós tivemos que fechar o trânsito para que as pessoas não ficassem paradas no meio de uma serra que fica num lugar muito distante de centros urbanos. Sobre as obras no trecho, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, disse que o cronograma não foi cumprido porque o contrato com a empresa foi cancelado e o projeto teve que ser atualizado. O DENIT, então, fez um acordo com o Exército para continuar o serviço. O que os caminhoneiros e produtores aqui de Mato Grosso questionam é por que o trabalho está sendo feito no período de chuvas, o que dificulta ainda mais o tráfego. Conhecida como rodovia Cuiabá-Santarém, a 163 é um dos principais caminhos de escoamento da safra de Mato Grosso, o maior produtor de grãos do país, até o porto de Miritituba, no Pará, o mais perto do norte mato-grossense. De Sinop ao porto do Pará são quase 1.000 quilômetros. Para os portos da região sudeste, como Santos, por exemplo, a distância mais que dobra. E isso aumenta muito o preço do frete. São aí 1.500, 2.000 caminhões que são carregados aqui diariamente. Tem praticamente 1 milhão de toneladas para ser embarcado de soja. E se não chegar lá em Miritituba, para as balsas, depois pelo rio Tapajós, transportar até lá, vai comprometer essa exportação também.
Bom, vamos saber qual é a previsão para essa região do Pará. Eliana Marques, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, boa tarde para você, Doni. Boa tarde a todos. Continua chovendo lá? Sim, tem previsão de mais chuva e isso nos próximos dias, nessa região que a gente viu aí de Novo Progresso, no Pará. E um afluente do rio Xingu transbordou no estado do Pará, na cidade de São Félix do Xingu. A região fica nessa área aqui, olha, destacada em amarelo aqui no Pará, região que tem risco de alagamentos e deslizamentos de terra hoje, por causa da chuva que cai por ali, chuva que tem sido provocada pelo calor e pela alta umidade do ar, que são comuns na região, e também pela ZECIT, a zona de convergência intertropical, que aí ajuda a provocar chuva no norte desses estados aqui. Hoje ainda pode chover bastante entre Teresina, São Luís e Belém, e aqui no sudeste também teve rio que transbordou, foram 2 afluentes do Rio Doce, transbordaram hoje lá em Colatina, no Espírito Santo, e a água deve escoar em direção a Linhares, que tem previsão de um Rio Doce subir mais nas próximas horas, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Grande parte do Espírito Santo, inclusive essas áreas aí entre Colatina e Linhares, estão aqui, olha, nessa região que tem aviso também para risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Também inclui o litoral sul da Bahia, porque aqui é o Cavado. A gente tem falado dele nos últimos dias e ele continua levando chuva para essas áreas, Doni. Minas Gerais, que teve muita chuva também nos últimos dias, como fica? Bom, em Minas a chuva diminui, ainda pode chover, mas com menos volume que nos últimos dias. Centro-Oeste todo aqui tem previsão de pancadas de chuva agora à tarde, a mesma coisa em grande parte do norte do Brasil. Entre São Paulo e grande parte da região sul tem uma possibilidade menor de chuva. E onde não deve chover mesmo hoje, olha, metade sul do Rio Grande do Sul, grande parte do interior paulista, também no litoral de São Paulo, entre a Baixada Santista até a região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Outra área aqui entre Roraima, parte do norte do Amazonas e do Pará também, e aqui do sertão pernambucano, chegando até Alagoas e Sergipe. As capitais que a gente vê aqui são as que estão sem previsão de chuva hoje. E agora, mudando, a gente vai ver as que devem ter aí alteração no tempo agora à tarde com chuva. São Paulo é a única que tem uma pequena chance de chuva e é só entre o finzinho da tarde e a noite. Amanhã já pode voltar a chover forte no sul do país, pegando regiões entre Foz do Iguaçu, também o norte do Rio Grande do Sul, e os temporais ainda vão, olha, continuar incomodando essa área entre Mato Grosso, Pará e avançando até o oeste da Bahia, tudo chuva a partir da tarde. Bom, vamos falar agora da festa, né? Carnaval, você gosta? Gosto de carnaval, que brasileiro não gosta, né? Pois é, eu gosto também. E o carnaval começa oficialmente hoje à noite, não em São Paulo nem no Rio, mas em Olinda e Salvador também, né? Exatamente. Então a gente dá previsão para essas 2 cidades aí, roteiros do carnaval. Pode chover nas 2, mas é pouca chuva. Começando com Olinda, abafada à noite. Olha, início da noite com 26 graus. Indo agora para Salvador, capital baiana, também possibilidade de chuva mais abafada ainda com 27 graus. Amanhã eu trago a previsão para o desfile das escolas de samba em São Paulo. Combinado, eu espero então. Valeu, Eli. Até amanhã. Obrigado, tchau. até. Para as notícias internacionais, equipes de resgate ainda fazem buscas por sobreviventes do terremoto que atingiu Taiwan na terça-feira. 10 pessoas morreram e 7 permanecem desaparecidas. Mais de 200 tremores secundários foram registrados até agora. O terremoto de 6,4 de magnitude foi registrado no leste de Taiwan. 270 pessoas ficaram feridas. Na China, 8 pessoas morreram depois que uma cratera de 30 metros se abriu numa avenida. 3 pessoas ainda estão desaparecidas. A construção de uma linha de metrô desabou debaixo da avenida e provocou o buraco do tamanho de 2 quadras de basquete. A profundidade chegou a 7 metros. O acidente aconteceu ontem à noite na cidade de Foshan, no sul da China. 9 operários foram levados para o hospital. Uma investigação preliminar aponta que um vazamento de água danificou um túnel da construção que desmoronou. Bombardeios da coalizão liderada pelos Estados Unidos mataram pelo menos 100 combatentes na Síria que eram aliados ao ditador Bashar al-Assad. Vamos agora a Nova York falar sobre isso com o correspondente Fábio Turci. Turci, boa tarde para você. São muitas baixas, 100 combatentes. O que é que motivou esse ataque? Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, Doni, teria sido um contra-ataque dos Estados Unidos.
Fontes do governo americano afirmam que grupos pró-governo sírio atacaram uma base de grupos de oposição, de maioria curda. E nessa base atacada também havia militares americanos, né? Os Estados Unidos apoiam milícias contrárias ao ditador sírio, Bashar al-Assad. O ataque na província de Deir ez-Zor, no leste da Síria, foi descrito como pesado, com tanques, morteiros e lançadores de foguete. Os Estados Unidos reagiram com ataques aéreos que mataram perto de 100 combatentes leais ao governo. E apenas um miliciano aliado dos Estados Unidos ficou ferido. A coalizão liderada pelo governo americano na Síria disse em nota que permanece com o objetivo principal de combater os terroristas do grupo Estado Islâmico. Ou seja, o foco não são as forças leais ao governo, mas a coalizão reafirma o seu direito de agir em legítima defesa. Perto de 2.000 militares americanos estão na Síria apoiando grupos de oposição ao regime, em especial a milícia curda conhecida como Força Democrática da Síria. E a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos relata um outro ataque das forças leais de Bashar al-Assad e com apoio de militares russos. Pelo terceiro dia seguido, aviões lançaram um bombardeio a 3 cidades a leste da capital Damasco. Todas elas são controladas por grupos rebeldes. Ao menos 27 pessoas morreram, entre elas muitas crianças, e mais de 60 ficaram feridas. Doni. Obrigado pelas informações, Turci. Na Rússia, milhares de pessoas prestaram homenagem a um piloto russo que morreu na guerra da Síria. Roman Filipov bombardeava alvos rebeldes na província de Idlib no sábado passado, quando o avião dele foi abatido. Filipov chegou em solo com vida, lutou com os rebeldes, mas acabou morrendo ao detonar uma granada para evitar ser feito prisioneiro. O piloto recebeu póstumamente a condecoração de Herói da Rússia. O corpo dele será enterrado hoje na cidade de Voronezh. A Rússia é aliada do regime de Bashar al-Assad na guerra da Síria. E no Iraque, milhares de famílias precisam deixar os campos de refugiados, mas não sabem para onde ir. 13 mil famílias vão ser despejadas de 6 campos de refugiados da capital Bagdá. O primeiro-ministro, Haider al-Abadi, disse que o governo está incentivando as pessoas a voltar para casa para que não haja modificações demográficas muito grandes no país. O problema é que depois de mais de 3 anos de guerra com o Estado Islâmico, a maioria das casas foi destruída ou não está segura por causa de explosivos escondidos pelos terroristas. O governo do Iraque estima que vai precisar de 100 bilhões de dólares, o equivalente a 325 bilhões de reais, para reconstruir o país. Em menos de 24 horas, 2 recordes na economia brasileira. A inflação divulgada hoje pelo IBGE foi a menor para meses de janeiro desde a criação do Plano Real. Ela avançou 0,29%. Seria ainda mais baixa não fosse o aumento da gasolina. Aumento esse que sozinho respondeu por 1/3 do total da inflação no mês. Inflação baixa e juros também. Ontem o Comitê do Banco Central, que define a Selic, reduziu a taxa de 7% para 6,75% ao ano. Foi o 11º corte seguido, dando ao Brasil uma taxa de juros que não tinha visto em toda a história da Selic. Há um ano, a taxa era mais que o dobro da atual, 14,25%. Do comunicado inteiro, todo mundo olhou para um trecho específico que diz o seguinte: caso o cenário básico evolua conforme esperado, o comitê vê nesse momento como mais adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária. Traduzindo do economês para o português, tudo indica que foi o último corte desse ciclo e os juros devem parar por aí na próxima reunião do Copom. Os deputados do Rio Grande do Sul aprovaram na madrugada de hoje o projeto que autoriza a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal do governo federal. O projeto foi aprovado por 30 votos a 18, depois de mais de 11 horas de discussão. Esse é o primeiro passo para o Rio Grande do Sul assegurar o acordo, que vai garantir novos empréstimos e pelo menos 3 anos de suspensão do pagamento da dívida com a União. Até o fim desse mês, devem ser votadas as emendas, que ainda podem modificar alguns pontos do projeto. Para aderir definitivamente ao regime de recuperação fiscal, o Rio Grande do Sul precisa garantir as contrapartidas exigidas pelo governo federal, como privatizações e corte de gastos. Você vai ver a seguir a nova demonstração de força da Coreia do Norte. E a deputada democrata Nancy Pelosi quebrou um recorde. Ela fez um discurso de 8 horas, o mais longo do Congresso americano.
A líder do Partido Democrata na Câmara defendeu o programa que permite a permanência de imigrantes que entraram ilegalmente no território americano quando eram crianças. Donald Trump é contra essa medida. Os democratas condicionam o apoio deles ao orçamento federal deste ano à manutenção desse programa. Nancy Pelosi tem 77 anos e falou sem ser interrompida, se equilibrando em um salto de 10 centímetros. Foi um protesto contra um acordo anunciado por senadores democratas e republicanos para evitar a segunda paralisação do governo no ano, mas que não prevê uma solução para os jovens imigrantes. A primeira paralisação foi no mês passado. A nova proposta do orçamento ainda precisa ser aprovada na Câmara e no Senado antes de ser submetida ao presidente Donald Trump. E isso tem que acontecer até a meia-noite. A Coreia do Norte fez hoje um grande desfile militar para celebrar os 70 anos de fundação do seu exército. Durante o discurso, o ditador Kim Jong-un disse que o país é uma potência militar de nível internacional e que o exército norte-coreano deve manter um alto nível de prontidão e acelerar a preparação para batalhas. Essa foi a primeira vez que a parada aconteceu no mês de fevereiro e justamente na véspera da abertura dos Jogos de Inverno na vizinha Coreia do Sul. Os desfiles das escolas de samba começam amanhã aqui em São Paulo e domingo no Rio. O Jornal Hoje conversou com 2 brasileiros que viajam pelo mundo o ano todo para divulgar o samba. A reportagem é da Flávia Januzzi. Olhando, parece até fácil. O samba não existe nomenclatura. São movimentos que você faz, eu acho, quando você nasce. Do pé, do calcanhar, do quadril, do joelho, do rosto. Você pode ter até a técnica, mas você sente que a essência é uma coisa que falta. Eu faço uma mistura de samba com dança do ventre e eu acho que eu danço muito com o meu coração, me entrego. Uma entrega que fascina, encanta os olhos do mundo. 2 brasileiros com samba na veia levam pelo mundo o carnaval como estandarte. Eu tenho show toda quarta, quinta e sexta. Esses shows são fixos. A infância pobre dos 2 não impediu o principal, que eles sonhassem. Camila veio de São Gonçalo. Morava na rua aos fundos da quadra da escola Porto da Pedra. Eu sempre gostei de dançar. Eu brincava o carnaval escondido da minha família. É uma festa que realmente me pega pelo coração. Levar um ritmo brasileiro para o exterior. Zazá e Camila toparam o desafio. Zazá mora em Paris há 26 anos. Camila vive em Dubai há 10 anos. O samba atravessa fronteiras, roda o mundo e se mistura às outras culturas. É tanta gente vivendo disso lá fora, um sonho realizado por trás de cada fantasia. Taiwan foi o primeiro show, era um palco gigantesco. Eu fiquei nervosa. Eu falei assim, caraca, agora é a hora. Mas depois passou. Aí depois é só alegria. Eu me lembro das pessoas sorrindo o tempo todo. A energia que se faz corporalmente quando você dança um samba é uma energia de prazer. Nesse carnaval, Zazá vem como destaque na Imperatriz Leopoldinense. Camila estreia como destaque da União da Ilha, escola do Grupo Especial. E pelo 2º ano consecutivo, é a musa da Porto da Pedra. Eu me sinto realizada. Eu vivo o que eu sonhei. Que as pessoas elas entram num delírio, num êxtase, que é aí que transmite um olhar, um sorriso, um ritmo e te leva longe, atravessa fronteiras. Acabou o Jornal Hoje, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa tarde e até amanhã. 7 metros. O acidente aconteceu ontem à noite na cidade de Foshan, no sul da China. 9 operários foram levados para o hospital. Uma investigação preliminar aponta que um vazamento de água danificou um túnel da construção que desmoronou. Bombardeios da coalizão liderada pelos Estados Unidos mataram pelo menos 100 combatentes na Síria que eram aliados ao ditador Bashar al-Assad. Vamos agora a Nova York falar sobre isso com o correspondente Fábio Turci. Turci, boa tarde para você. São muitas baixas, 100 combatentes. O que é que motivou esse ataque?
Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, Doni, teria sido um contra-ataque dos Estados Unidos. Fontes do governo americano afirmam que grupos pró-governo sírio atacaram uma base de grupos de oposição, de maioria curda. E nessa base atacada também havia militares americanos, né? Os Estados Unidos apoiam milícias contrárias ao ditador sírio, Bashar al-Assad. O ataque na província de Deir ez-Zor, no leste da Síria, foi descrito como pesado, com tanques, morteiros e lançadores de foguete. Os Estados Unidos reagiram com ataques aéreos que mataram perto de 100 combatentes leais ao governo. E apenas um miliciano aliado dos Estados Unidos ficou ferido. A coalizão liderada pelo governo americano na Síria disse em nota que permanece com o objetivo principal de combater os terroristas do grupo Estado Islâmico. Ou seja, o foco não são as forças leais ao governo, mas a coalizão reafirma o seu direito de agir em legítima defesa. Perto de 2.000 militares americanos estão na Síria apoiando grupos de oposição ao regime, em especial a milícia curda conhecida como Força Democrática da Síria. E a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos relata um outro ataque das forças leais de Bashar al-Assad e com apoio de militares russos. Pelo terceiro dia seguido, aviões lançaram um bombardeio a 3 cidades a leste da capital Damasco. Todas elas são controladas por grupos rebeldes. Ao menos 27 pessoas morreram, entre elas muitas crianças, e mais de 60 ficaram feridas. Doni. Obrigado pelas informações, Turci. Na Rússia, milhares de pessoas prestaram homenagem a um piloto russo que morreu na guerra da Síria. Roman Filipov bombardeava alvos rebeldes na província de Idlib no sábado passado, quando o avião dele foi abatido. Filipov chegou em solo com vida, lutou com os rebeldes, mas acabou morrendo ao detonar uma granada para evitar ser feito prisioneiro. O piloto recebeu póstumamente a condecoração de Herói da Rússia. O corpo dele será enterrado hoje na cidade de Voronezh. A Rússia é aliada do regime de Bashar al-Assad na guerra da Síria. E no Iraque, milhares de famílias precisam deixar os campos de refugiados, mas não sabem para onde ir. 13.000 famílias vão ser despejadas de esquina estavam energizados. Se existia risco de choque elétrico. O delegado responsável pela investigação espera ouvir hoje um representante da Dream Factory, empresa que assumiu a infraestrutura do Carnaval de Rua de São Paulo, um amigo de Lucas e um representante da Prefeitura. Além disso, já está contando o prazo de 48 horas, dado ontem pelo Tribunal de Contas do município, para que a Prefeitura explique a instalação de câmeras pela cidade. A Prefeitura Regional de Pinheiros informou que o fato de saber que havia uma câmera em determinada esquina não significa que as autoridades soubessem que ela tinha sido instalada no poste. Ainda segundo a nota, a existência de uma central controlada pela Dream Factory, patrocinadora do Carnaval, não permite que a empresa faça instalações de câmeras de forma irregular. A Polícia Federal está investigando se dinheiro que deveria ser destinado para o combate à seca no Maranhão foi desviado. 7 pessoas foram presas hoje, entre elas um ex-comandante dos bombeiros. A reportagem é do Bruno Grubert. A operação de hoje é um desdobramento da Operação Torrentes realizada no ano passado em Pernambuco. Empresários e militares foram presos, suspeitos de participar de um esquema que desviou dinheiro público que seria usado para as vítimas das enchentes em 2010 e em 2017 em Pernambuco. A análise dos documentos apreendidos no ano passado ajudou os policiais a descobrir que esse mesmo esquema estava sendo usado no Maranhão. O ex-comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, o coronel João Vanderlei Costa Pereira, foi preso hoje. Segundo as investigações, ele e outros funcionários públicos participaram, junto com 4 empresas, do desvio de dinheiro do governo federal. As empresas firmaram contratos com o governo do Maranhão para a compra de cestas básicas e filtros de água. Agora, a Polícia Federal descobriu que dos 10 milhões de reais repassados pelo governo federal para isso, pelo menos 8 podem ter sido desviados. Na medida em que o grupo econômico faturava, né, em cima dos contratos firmados com o Estado do Maranhão, esses servidores públicos também recebiam dinheiro diretamente nas suas contas. No Maranhão também foram presos hoje um tenente do Corpo de Bombeiros e um advogado. Em Pernambuco foram mais 4 prisões. 2 dos presos já tinham sido alvos da Operação Torrentes no ano passado, mas estavam soltos porque pagaram fiança. Os outros 2 já estavam na cadeia por outros crimes e receberam novos mandados de prisão.
A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão disse que determinou a abertura de um procedimento interno para apurar a conduta dos envolvidos, inclusive os militares reformados. Informou ainda que aguarda a comunicação judicial para tomar as providências cabíveis. O deputado federal João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, foi preso hoje de manhã ao desembarcar no Brasil. A reportagem é do Thiago Scheuer. O deputado foi preso às 7h40 da manhã, assim que desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Lula Bonfim, conta pra gente. Boa tarde pra você em Brasília. Oi, Doni, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Olha, a Câmara ainda não foi notificada dessa prisão, mas isso não deve demorar. E a partir daí, quando essa notificação chegar aqui, a Câmara deve repetir os passos que já fez com outros deputados presos. Suspende o pagamento de auxílio moradia, salário e de benefícios como esses. O caso do deputado João Rodrigues é de condenação em regime semiaberto, portanto, parecido com o caso de um outro deputado, Celso Jacob. Ou seja, o parlamentar pode vir à Câmara, trabalhar e, à noite, dorme no presídio. O João Rodrigues é o 4º deputado preso no exercício do mandato desde a Constituição de 1988. Antes foi o Natan Donadon, em 2013, também o Celso Jacob, em seguida, e também o deputado Paulo Maluf. Agora, sobre Maluf, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse há pouco que é a mesa diretora que vai decidir sobre a perda do mandato dele. Lembrando aí que, no caso de Maluf, no ano passado, o ministro Edson Fachin, do Supremo, decidiu pela prisão e também pela perda de mandato do parlamentar. Doni. Obrigado, Camila. O ministro do STF, Gilmar Mendes, mandou soltar o ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, preso desde abril. Cortes, vamos lembrar, é acusado de receber propina num esquema que desviou 300 milhões de reais na gestão do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. O Paulo Mário Martins tem todas as informações e traz os detalhes ao vivo do Rio. Oi, Paulo Mário, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O ex-secretário estadual de saúde do Rio, Sérgio Cortes, ainda não deixou a cadeia. No fim da manhã, um oficial de justiça chegou por aqui, mas a gente ainda não tem a confirmação se ele trazia o alvará de soltura de Sérgio Cortes. A decisão do Supremo foi comunicada ontem à noite ao juiz Marcelo Bretas, que é o responsável pela Operação Lava Jato aqui no Rio. Sérgio Cortes está preso nessa cadeia desde abril do ano passado. Como ele é médico, ele ganhou a tarefa na cadeia de prestar assistência médica aos outros presos. Agora, a defesa dele diz que mesmo solto ele quer continuar fazendo esse trabalho porque entende que a suspensão desse serviço pode trazer prejuízos aos detentos. Ainda não existe uma resposta para esse pedido, mas o que chama a atenção nessa história é que, pela decisão do ministro Gilmar Mendes, Sérgio Cortes está proibido de ter contato com outros investigados. E entre os presos aqui nessa cadeia estão justamente investigados na Operação Lava Jato. A gente vai entender todos os detalhes dessa decisão do ministro do Supremo na reportagem do Guilherme Peixoto. O ministro Gilmar Mendes considerou que os fundamentos que levaram à prisão preventiva de Sérgio Cortes são semelhantes aos da prisão do empresário Miguel Skin, do ramo de equipamentos hospitalares. Miguel Skin foi solto em dezembro por decisão de Gilmar Mendes. O ministro alega que Sérgio Cortes responde às mesmas ações penais que o empresário, em concurso de pessoas, ou seja, não agiram sozinhos. Sérgio Cortes foi Sérgio Cortes e outra na Vila Madalena. As duas já foram retiradas. As imagens delas foram mostradas no vídeo postado pelo prefeito regional. Também no domingo, o estudante Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, morreu depois de se apoiar num poste para pular uma grade. Nele, ainda segundo a prefeitura, estavam instaladas 2 câmeras irregularmente. A GWA Systems, dona dos equipamentos, diz que a prefeitura sabia os endereços das câmeras. Os representantes da prefeitura de São Paulo, eles estavam presentes dentro desses centros informatizados que eram disponibilizados pela GWA. Ou seja, essa câmera, eu sei que ela está ali presente. Quem está observando sabe que ela está presente. A prefeitura disse ter recebido só na terça-feira uma lista de onde estavam os equipamentos. A CET identificou desses 58 postos, 9 postos da CET, foi lá e retirou. Que é instalação indevida, sem autorização da CET. A Ilume também foi e retirou 16 câmeras. A polícia está investigando o caso e espera os resultados de 2 perícias que devem ajudar a esclarecer o que aconteceu no domingo. Uma vai apontar a causa da morte do estudante, a outra se os postes daquela esquina estavam energizados, se existia risco de choque elétrico.
O delegado responsável pela investigação espera ouvir hoje um representante da Dream Factory, empresa que assumiu a infraestrutura do Carnaval de Rua de São Paulo, um amigo de Lucas e um representante da Prefeitura. Além disso, já está contando o prazo de 48 horas, dado ontem pelo Tribunal de Contas do município, para que a Prefeitura explique a instalação de câmeras pela cidade. A Prefeitura Regional de Pinheiros informou que o fato de saber que havia uma câmera em determinada esquina não significa que as autoridades soubessem que ela tinha sido instalada no poste. Ainda segundo a nota, a existência de uma central controlada pela Dream Factory, patrocinadora do Carnaval, não permite que a empresa faça instalações de câmeras de forma irregular. A Polícia Federal está investigando se dinheiro que deveria ser destinado para o combate à seca no Maranhão foi desviado. 7 pessoas foram presas hoje, entre elas um ex-comandante dos bombeiros. A reportagem é do Bruno Grubert. A operação de hoje é um desdobramento da Operação Torrentes realizada no ano passado em Pernambuco. Empresários e militares foram presos, suspeitos de participar de um esquema que desviou dinheiro público que seria usado para as vítimas das enchentes em 2010 e em 2017 em Pernambuco. A análise dos documentos apreendidos no ano passado ajudou os policiais a descobrir que esse mesmo esquema estava sendo usado no Maranhão. O ex-comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, o coronel João Vanderlei Costa Pereira, foi preso hoje. Segundo as investigações, ele e outros funcionários públicos participaram, junto com 4 empresas, do desvio de dinheiro do governo federal. As empresas firmaram contratos com o governo do Maranhão para a compra de cestas básicas e filtros de água. Agora, a Polícia Federal descobriu que dos 10 milhões de reais repassados Federal deste ano, a manutenção desse programa. Nancy Pelosi tem 77 anos e falou sem ser interrompida, se equilibrando em um salto de 10 centímetros. Foi um protesto contra um acordo anunciado por senadores democratas e republicanos para evitar a segunda paralisação do governo no ano, mas que não prevê uma solução para os jovens imigrantes. A primeira paralisação foi no mês passado. A nova proposta do orçamento ainda precisa ser aprovada na Câmara e no Senado antes de ser submetida ao presidente Donald Trump. E isso tem que acontecer até a meia-noite. A Coreia do Norte fez hoje um grande desfile militar para celebrar os 70 anos de fundação do seu exército. Durante o discurso, o ditador Kim Jong-un disse que o país é uma potência militar de nível internacional e que o exército norte-coreano deve manter um alto nível de prontidão e acelerar a preparação para batalhas. Essa foi a primeira vez que a parada aconteceu no mês de fevereiro e justamente na véspera da abertura dos Jogos de Inverno na vizinha Coreia do Sul. Os desfiles das escolas de samba começam amanhã aqui em São Paulo e domingo no Rio. O Jornal Hoje conversou com 2 brasileiros que viajam pelo mundo o ano todo para divulgar o samba. A reportagem é da Flávia Januzzi. Olhando, parece até fácil. O samba não existe nomenclatura. São movimentos que você faz, eu acho, quando você nasce. Do pé, do calcanhar, do quadril, do joelho, do rosto. Você pode ter até a técnica, mas você sente que a essência é uma coisa que falta. Eu faço uma mistura de samba com dança do ventre e eu acho que eu danço muito com o meu coração, me entrego. Uma entrega que fascina, encanta os olhos do mundo. 2 brasileiros com samba na veia levam pelo mundo o carnaval como estandarte. Eu tenho show toda quarta, quinta e sexta. Esses shows são fixos. A infância pobre dos 2 não impediu o principal, que eles sonhassem. Camila veio de São Gonçalo. Morava na rua aos fundos da quadra da escola Porto da Pedra. Eu sempre gostei de dançar. Eu brincava o carnaval escondido da minha família. É uma festa que realmente me pega pelo coração. Levar um ritmo brasileiro para o exterior. Zazá e Camila toparam o desafio. Zazá mora em Paris há 26 anos. Camila vive em Dubai há 10 anos. O samba atravessa fronteiras, roda o mundo e se mistura às outras culturas. É tanta gente vivendo disso lá fora, um sonho realizado por trás de cada fantasia. Demais investigados, por qualquer meio, proibição de deixar o país, devendo entregar o passaporte em 48 horas e o recolhimento domiciliar à noite, nos fins de semana e feriados.
O Ministério Público Federal ainda pode recorrer. A decisão do ministro Gilmar Mendes deve ser levada à segunda turma do STF, que é composta por ele próprio, Gilmar Mendes, e também pelos ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Antes de seguir para o litoral do Rio de Janeiro, onde pretende descansar durante o carnaval, o presidente Michel Temer viajou hoje para São Paulo. Andréa Sadi, boa tarde. Você descobriu o motivo dessa viagem, né? Conta pra gente. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, são reuniões para discutir o cenário político e o cenário econômico. Por volta do meio-dia, o presidente recebeu o prefeito de São Paulo, João Dória, para discutir o cenário político. Depois foi a vez de Paulo Scaff, presidente da Fiesp, mas para discutir a reforma da Previdência. Ainda na agenda do presidente Michel Temer, hoje, na capital paulista, estão previstos um encontro com o ex-ministro Delfim Neto e com o advogado Antônio Cláudio Maris, que defende o presidente Michel Temer naquele inquérito que corre lá no Supremo e investiga, apura, suposto benefício a empresas do setor de portos por conta de um decreto assinado pelo presidente Michel Temer. A volta de Temer para Brasília está prevista para hoje à noite. Doni. Obrigado, Sadi. Boa tarde para você. Um trecho sem asfalto da BR-163, a rodovia Cuiabá-Santarém, voltou a ser um problema para os caminhoneiros que precisam da estrada e também para os produtores de soja de Mato Grosso. A repórter Eunice Ramos explica por quê. Estamos parados aí na rodovia, em meio à floresta amazônica, sem água, os mantimentos já acabando. O caminhoneiro João Carlos Miranda gravou este vídeo próximo ao município paraense de Novo Progresso. O governo federal não conseguiu concluir a promessa de pavimentar 90 quilômetros da BR-163 no Pará. Num trecho de 60 quilômetros, na região conhecida como Serra do Sabão, que está em obras, os caminhoneiros passam por muitas dificuldades. Nos últimos dias, se formou uma fila de cerca de 30 quilômetros. Essa semana experimentamos um volume de chuvas assim muito grande. Parte do serviço que foi feita, né, de encascalhamento, ele se perdeu. Nós tivemos que fechar o trânsito para que as pessoas não ficassem paradas no meio de uma serra que fica num lugar muito distante de centros urbanos. Sobre as obras no trecho, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, disse que o cronograma não foi cumprido porque o contrato com a empresa foi cancelado e o projeto teve que ser atualizado. O DENIT, então, fez um acordo com o Exército para continuar. Quando a Polícia Federal descobriu que o deputado alterou o voo, solicitou o que eles chamam de difusão vermelha. É a inclusão do nome de João Rodrigues na lista de procurados da Interpol. Assim, policiais já esperavam Rodrigues quando ele desembarcou em Assunção. Ele foi impedido de ficar no país e então embarcado num voo para São Paulo. Havia o receio de que essa fosse uma manobra com o objetivo de aguardar a prescrição da pena, da pretensão executória, da condenação que ele havia sido submetido. A previsão era de que a pena prescreveria na segunda-feira, no dia 12. A decisão de mandar o deputado federal para a cadeia foi da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Na terça-feira, o STF analisou um recurso do próprio deputado. Era o sexto tentando evitar uma prisão. Ele foi condenado em 2009 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 5 anos e 3 meses em regime semiaberto por fraude e dispensa de licitação quando era prefeito da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Por 3-2, os ministros atenderam a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinaram a execução provisória da pena. Ou seja, o deputado deve começar a cumprir a pena de prisão, uma vez que está condenado em segunda instância. O deputado federal João Rodrigues está na carceragem da Polícia Federal do aeroporto e deve ser transferido ainda hoje para Brasília. O deputado João Rodrigues nega que tenha ocorrido qualquer desvio de dinheiro. O advogado Marlon Bertol disse que vai pedir ao STF que seja reconhecida a prescrição da pena e que o mandado de prisão seja suspenso até que o recurso seja julgado. Com a prisão do deputado, falta saber como vai ficar a situação dele na Câmara. Camila Bonfim, conta pra gente. Boa tarde pra você em Brasília. Oi, Doni, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Olha, a Câmara ainda não foi notificada dessa prisão, mas isso não deve demorar. E a partir daí, quando essa notificação chegar aqui, a Câmara deve repetir os passos que já fez com outros deputados presos.
suspende o pagamento de auxílio moradia, salário e de benefícios como esses. O caso do deputado João Rodrigues é de condenação em regime semiaberto, portanto, parecido com o caso de um outro deputado, o Celso Jacob. Ou seja, o parlamentar pode vir à Câmara, trabalhar e, à noite, dorme no presídio. O João Rodrigues é o 4º deputado preso no exercício do mandato desde a Constituição de 1988. Antes foi o Natan Donadon, em 2013, também o Celso Jacob, em seguida, e também o deputado Paulo Maluf. Agora, sobre Maluf, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse há pouco que é a mesa diretora que vai decidir sobre a perda do mandato dele. Lembrando aí que, no caso de Maluf, no ano passado, o ministro Edson Fachin, do Supremo, decidiu pela prisão e também pela perda de mandato do parlamentar. Doni. Obrigado, Camila. O ministro do STF, Gilmar Mendes, da PM, propõe acabar com as unidades de polícia pacificadora. Obras atrasadas e muita lama prejudicam a exportação da safra de soja de Mato Grosso. A coalizão liderada pelos Estados Unidos bombardeia o leste da Síria. Pelo menos 100 combatentes aliados do governo sírio morreram. A Coreia do Norte dá uma demonstração de força na véspera da abertura dos Jogos na vizinha Coreia do Sul. E o sofrimento das famílias vítimas da violência no Rio. Hoje pela manhã foi enterrado o garoto Jeremias Moraes da Silva, de 13 anos, que morreu atingido por uma bala perdida. E a repórter Mônica Sanches mostra que mais uma criança está internada em estado grave. João Pedro baleado no meio da rua enquanto caminhava com o pai. A terceira criança baleada no Rio, em apenas 48 horas, está em coma na UTI pediátrica deste hospital. Ontem à noite, João Pedro, de 4 anos, ia para a igreja com o pai na comunidade da Linha, em São Gonçalo, na região metropolitana, quando um carro preto entrou na favela, segundo uma testemunha, com a tampa do porta-malas aberta, e despertou a atenção de traficantes, que fizeram vários disparos. Um deles acertou um pulmão do menino. Eu estou vivendo essa dor, essa agonia, um desespero muito grande. A impunidade, a gente não pode fazer nada, né? A tristeza que só a gente faz, né? A gente sabe e a gente espera o melhor. E hoje, durante o enterro de Jeremias Moraes da Silva, de 13 anos, a mãe dele, abatida pelo sofrimento, nem conseguia andar sozinha. Ele morreu durante uma troca de tiros no Complexo da Maré, na zona norte da cidade, na última terça-feira. Era ótimo aluno, mas não estava na sala de aula. A escola tinha sido fechada por causa de uma operação policial. Enquanto a população se sente cada vez mais ameaçada, uma comissão da PM do Rio estuda uma alternativa para diminuir o número de ataques contra os policiais. A ideia é reduzir as unidades de polícia pacificadora, um projeto que começou há quase 10 anos como uma esperança no combate ao crime organizado. O site de notícias G1 teve acesso ao estudo da Comissão da Polícia Militar do Rio. O relatório sugere a desmobilização de UPPs que estão asfixiadas pelo crime, com total perda de efetividade, realocando o efetivo para os batalhões locais. 10 comunidades são classificadas como pontos vermelhos, com mais mortes de policiais, entre elas grandes favelas como a Cidade de Deus e o Complexo do Alemão e da Penha, que tem UPPs. As mudanças foram discutidas durante um seminário na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro há uma semana, quando o comandante da Polícia Militar, Volney Dias, chegou a afirmar que